Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, na harmonia das cores. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai Criador, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, e do Espírito Santo, fonte e alma da Igreja, esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo neste domingo, dia do Senhor, dia da comunidade também, desejando que realmente o amor de Deus possa habitar na sua casa, na sua família, na sua vida. E que hoje você tenha, de fato, um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, através das pessoas, no seu momento de oração, escutando a palavra e até, quem sabe, em alguma situação difícil que você tenha que enfrentar neste dia. Iniciando então esse momento de oração, de escuta da palavra de Deus e da palavra da igreja no dia do Senhor, quero convidar você para que comigo possamos invocar o Espírito Santo, o Paráclito, o Senhor que dá a vida, aquele que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, porque é Deus, com o Pai e o Filho. Clamemos a ação e a unção do Espírito, que vem para abrir os nossos ouvidos exteriores e interiores, para melhor assimilarmos a palavra que Ele quer nos dirigir no dia de hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu irmão, minha irmã, neste dia 13 de setembro, 24º domingo do tempo comum, a igreja nos traz, na sua liturgia, a palavra de Deus. O Evangelho, que nesse domingo é tirado do capítulo 18 de São Mateus, nos versículos de 21 a 35. Mateus 18, de 21 a 35. Ouçamos, então, com bastante atenção, com bastante piedade, essa palavra, que é a palavra de Deus, que nos é dirigida para fortalecer a nossa vida, animar nossa caminhada. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um
que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes e procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós ouvimos esse Evangelho de Jesus segundo São Mateus, que faz uma exortação à vivência do perdão em todos os momentos da nossa vida. Jesus, no Evangelho de hoje, diz claramente que perdoar não tem limites. Que o cristão, ou discípulo, a discípula, é aquele que compreendeu que o perdão é uma marca em sua vida. E é a maneira mais perfeita também de demonstrar amor. De cumprir aquele mandamento que Jesus deu às vésperas da sua morte: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. No trecho do Evangelho que nós ouvimos, vimos Pedro, que chega a Jesus e diz: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Quando ele me ofender? Quando ele fizer o mal contra mim? Quando ele tramar o mal contra mim? 7 vezes? Vejam só. Para os judeus no tempo de Jesus, era prescrito que deveriam ter a sensibilidade de perdoar pelo menos 3 vezes quando alguém ofendesse, quando alguém contra ele fizesse algo. 3 vezes, que já era uma grande evolução diante dos outros povos. Os outros povos tinham como norma a vingança. Então, se alguém me fez mal, eu tenho o direito de me vingar dele. Se alguém me prejudicou, eu tenho o direito de praticar a vingança. Entre os judeus já existia uma evolução. Se compreendia o seguinte,
que até 3 vezes era possível perdoar. Mas depois de ter perdoado 3 vezes, se achava no direito também de praticar a vingança, de se vingar. Vejam só, Pedro se aproxima de Jesus já com uma consciência melhor formada. Pedro já tinha aprendido um pouco com Jesus, já caminhava com ele há algum tempo. Então, na pergunta, Pedro até aumenta. Pedro não pergunta assim: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 3 vezes? E depois eu tenho o direito de me vingar? Não, Pedro pergunta: quantas vezes eu devo perdoar o irmão quando ele errar contra mim? Até 7 vezes? Isso demonstra claramente que Pedro já tinha aprendido alguma coisa. Que sabia que não podia ser limitado só até 3 vezes o perdão. E Jesus responde: Pedro, eu não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Em outras palavras, Jesus diz: Pedro, olha, eu estou prestando atenção aqui que você está atento aos meus ensinamentos. Você está prestando atenção nas aulas. Mas não é só 7 vezes não, viu? Até 70 vezes 7. E é claro que isso não vai se colocar na calculadora. Essa palavra de Jesus representa dizer sempre. Sempre será necessário dispensar o perdão aos outros. Sempre será necessário ter a humildade de perdoar aquele que nos ofende. Para que realmente possamos gozar da presença de Deus em nossa vida. Pode ser até que aquele que nos ofende não se converta, não mude, continue nos ofendendo. Mas aí, ele e Deus resolverão. A nossa parte nós temos que fazer, de não negar o perdão. Porque isso faz bem para nós. Faz bem para o outro também. Porque um perdão sincero se transforma em oração que vem em benefício de nós e vai em benefício do outro. Para o cristão, meu irmão, minha irmã, para a cristã, não pode ter limites o perdão e a misericórdia. Porque Deus não coloca limites ao seu amor e à sua misericórdia para conosco. Nós vimos a parábola que Jesus contou para nós do rei que vai pedir contas do que os empregados lhe devem, um que lhe devia uma certa quantia, implorou para não ser colocado como escravo, para não ser punido, e aquele rei teve misericórdia daquele empregado, perdoou toda a sua dívida. Mas aquele mesmo empregado, que recebeu tanto do rei, do seu patrão, que recebeu a benevolência daquele patrão, daquele rei, quando encontrou um outro que lhe devia algumas moedas, colocou o outro contra a parede, quis cobrar de modo violento, e o outro também suplicou: me dê um tempo, eu vou te pagar. Mas ele não teve misericórdia, ele não teve compaixão daquele seu companheiro. Recebeu tanto e foi incapaz de dar um pouco. Recebeu infinitamente mais do que aquilo que era chamado a dar. E nem aquele pouco foi capaz de dar. A nossa relação com Deus e com os irmãos também é assim, irmãos. Nós recebemos de Deus
a infinitude do seu amor, a infinitude da sua misericórdia, a infinitude da sua graça. Recebemos de Deus o seu perdão. E Ele não cessa de nos perdoar. Papa Francisco outra vez disse, numa de suas homilias, Deus não se nega a nos perdoar, Ele não cessa de nos perdoar. Nós é que às vezes nos esquecemos de pedir perdão. Mas Deus nos perdoa sempre que clamamos pelo perdão. E por que ainda podemos ousar negar o perdão a quem nos pede perdão? Ou a quem nos prejudicou? Se de Deus recebemos tanto bem, por que endurecer o coração? Se de Deus recebemos tanto bem. O cristão, de verdade, não só o de nome, porque tem muito cristão de nome, mas o cristão de verdade, ele compreende que é preciso perdoar 70 vezes 7, ou seja, sempre, e de coração. Isso o faz mais feliz, o aproxima mais de Deus e faz com que cumpra de fato o seu papel de discípulo e de discípula. O perdão, meu irmão, minha irmã, não é um luxo na vida do cristão, não. É obrigação. Obrigação que se impõe por amor a Deus e ao próximo. Que Jesus nos ajude a compreender essa palavra. Que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Quando a dor me consome, murmuro teu nome, e mesmo sofrendo eu posso cantar.